é de aproximadamente 201 gramas por mol. Então, o que nós vamos fazer? A variação da entropia para o processo proposto, ela vai ser dada pelo menos 2,29 quilojoules por mol, que multiplica. Olha, vamos já lançar aqui a análise dimensional. Qual é a dúvida? 50 gramas. 50 gramas de mercúrio. O que eu sei? Se a mol tá aqui, eu preciso cancelar. 1 mol de mercúrio, nós acabamos de colocar, aqui não. Qual é a dúvida? 50 gramas. Então, qual que é a razão que eu tenho? 1 mol de mercúrio me fornece um valor aproximado de 200,1 gramas. Nesse sentido, eu cancelo essa unidade de massa com essa unidade de massa, cancelo esse mol com esse mol que tá aqui. E mais, quando eu fizer todas essas contas aqui, eu tenho que pegar este resultado e dividir pelo valor de temperatura em Kelvin que nós acabamos de calcular, 234,1 Kelvin. Resolvendo esses dados, eu vou ter uma variação na temperatura, na entropia, de aproximadamente 0,569 quilojoules, que me dá esse resultado, dividido pelo nosso valor de temperatura de 234,1 Kelvin. Kelvin, quilojoules, por favor, não confundam isso. Meninos, agora aqui eu já vou trabalhar uma outra propriedade similar àquela que nós fizemos ali em cima. Lembra que eu mencionei para vocês que a entropia tem uma magnitude muito menor que a entalpia? Variações na entropia costumam ter valores que são inferiores àquelas variações na entalpia. Assim, eu vou converter essa unidade de quilojoules para a unidade de joules. De tal forma que eu já sei o quê? Que 1 quilojoule corresponde a 1000 joules. Agora, eu corto esse quilojoule com esse quilojoule. Vou multiplicar o menos 0,569 por 1000, dividir por 234, e isso aqui me resulta em um valor aproximado de menos 2,43 joules por Kelvin, que é a nossa unidade costumeira para se trabalhar com variações de entropia. Ok? Vamos para os nossos dois últimos. Agora, nos dois últimos, a gente já trabalha, já aplica um conceito um pouco diferente. Agora, a gente quer trabalhar com variações de entropia de reações químicas, tais como a reação que eu tenho de oxidação de NO com O2. Que oxidação é essa? Olha, eu vou pegar NO gasoso, interagir com oxigênio molecular, O2 gasoso, e como produto eu tenho NO2 também na fase gasosa. Agora, eu preciso balancear esta equação. Um nitrogênio, 3 átomos de oxigênio, aqui eu tenho 2. Então, se eu colocar meio aqui, eu vou ter um mais aqui, eu tenho os 2 mols que são típicos do produto. Contudo, eu não vou querer trabalhar com coeficiente fracionário. Então, ao invés de multiplicar o oxigênio por meio, eu vou multiplicar os outros 2 componentes por 2. De tal forma que agora eu tenho 2 nitrogênios, 2 oxigênios mais 2 de cá, 4. 2 vezes 2, 4 oxigênios.
Na hora de escrever a reação, é de suma importância que ela esteja balanceada, porque a gente sabe que a entropia é um parâmetro extensivo, então tem que levar em conta o número de mols das espécies químicas presentes na equação química balanceada. Para trabalhar com processos que envolvem reações, a gente pode aplicar aquele mesmo preceito idêntico ao que nós usamos para a entalpia, em que a variação de entropia nas condições padrão para uma determinada reação química, ela é dada pelo somatório, levando-se em conta a quantidade de reagentes das entropias do produto nas condições padrão, menos o somatório da quantidade de reagente da entropia, levando em conta a quantidade dos reagentes. Então, vamos fazer isso? Professora, mas aonde eu tiro? Todos esses valores para os componentes relacionados à entropia nas condições padrão, eles são tabelados. Então, a gente vai lá para a tabelinha que está presente ao final da nossa lista de exercícios relacionados a este réu e a gente tira os valores de lá. Ah, eu peguei a bibliografia... os dados termodinâmicos do livro do Cheng, eu peguei do Brau, eu peguei do Coates, eu peguei do Atkins. Pode ser que os valores tenham pequenos desvios de um autor para o outro. O que tem que se tomar cuidado é que nenhum desses me parece, mas pode ser que outros autores trabalhem com os valores não em joule, mas em caloria, por exemplo, ok? E aí a gente precisa fazer as conversões. Então, vamos lá. A variação de entalpia padrão vai ser dada. Produto, 2NO2. Então, o que eu vou fazer? 2, que multiplica a entropia padrão para o NO2, menos. Agora, eu vou abrir um parênteses, porque eu vou adicionar o somatório dos reagentes. Primeiro para o NO. 2, que multiplica a entropia padrão para o NO, mais 1, que multiplica a entropia padrão para o O2. Duas observações, padrão. Olha, observe que o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 1, e ainda assim eu lancei aqui. O lancei porque a gente precisa levar em conta que a entropia padrão é um dado molar, é a entropia padrão baseada em 1 mol do composto. Então, a gente lança a quantidade de espécies para poder fazer análise dimensional e cancelar a unidade. Segunda observação. Se nós estivéssemos trabalhando com a entalpia, o valor da entalpia padrão para o oxigênio O2 gasoso seria 0. Isto não é verdade quando a gente trabalha com entropia, que fora do zero absoluto, todas as espécies químicas têm os seus valores. Diante disso, a variação da entropia padrão vai ser 2 mols do NO2, o valor tabelado para a entropia padrão do NO2 é de aproximadamente 240,46 joule por Kelvin por mol. Menos 2 mols do NO, que multiplica o valor tabelado para a entropia do NO. Deixa eu apagar esse S aqui. Que vai ser de aproximadamente 210,6 joule por Kelvin por mol. Mais 1 mol do oxigênio agora, o seu valor de entropia padrão, que é de aproximadamente 205 joule por Kelvin por mol. Coloquei aqui bem no comecinho para que eu pudesse colocar todas as unidades e agora cancelar e não incorrer no erro. Essa parte, meninos, é extremamente importante porque daqui a pouco a gente começa a misturar valores de entropia e de entalpia. Todos os valores de entropia vêm em joule.
Todos os valores de entalpia estão em quilojoule. Então, deixa a unidade bem demarcada, porque a gente não pode somar com unidades diferentes. A partir disso, já começando a resolução numérica dos dados, eu vou ter que a variação da entropia padrão vai ser igual a 480,92. Cancelei a unidade de mol, me sobrou aqui joule por Kelvin, menos o somatório dessas duas unidades me fornece um valor de positivo 626,2 joule por Kelvin. Agora, eu vou ter o valor da entropia padrão para essas espécies, 480,92 menos 626, e vai me dar um valor próximo a menos 145,28 joule por Kelvin. Meninos, algumas observações. Aliás, uma, né? Observem que o nosso parâmetro relacionado à entropia tem um valor que é negativo. Vamos avaliar esse resultado numérico com a equação para ver se existe sentido físico para isso, sentido químico para isso. Na nossa reação, nós fizemos a variação de entropia de reagente indo para produto. Nos nossos reagentes, todas as espécies são gasosas e existem 3 mols dos compostos, independente de quais dos compostos nós estejamos nos referindo. Nos produtos, eu tenho 2 únicos mols no mesmo estado físico. Como existe uma diminuição na quantidade de mols, isso resulta em uma menor aleatoriedade, em uma menor desordem do sistema, o que está totalmente de acordo com o valor negativo para a variação de entropia correspondente à reação. Mais um, meninos, para a gente finalizar. Agora, eu não tenho uma reação química. Agora, eu tenho uma transição de fase. Uma transição de fase em que eu vou trabalhar com H3CCH2OH líquido e ele vai ser convertido em H3CCH2OH na fase gasosa agora. O que nós precisamos fazer é calcular a variação de entropia para esse sistema, sendo que aqui ela vai ser dada pela entropia do etanol presente na fase gasosa, menos a entropia padrão do etanol presente na fase líquida. Olha, ainda que todos os coeficientes estequiométricos sejam unitários, vou levar em conta 1 mol do reagente e 1 mol do produto para que a nossa unidade final seja joule por Kelvin, ok? Então, a variação da entropia padrão para este processo físico, vou lá na tabela consultar. Eu já sei que vai ser dada por 1 mol da entropia do etanol gasoso, 282,7 joule por Kelvin por mol, menos a entropia, 1 mol, relacionada ao etanol agora na fase líquida, equivale 161,0 joule por Kelvin por mol. Esse mol eu cancelo com esse mol eu cancelo com esse mol. E o meu valor correspondente à variação de entropia para a evaporação de 1 mol de etanol líquido vai ser um valor de mais 121,7 joule por Kelvin. Olha, de novo, vamos avaliar o que acontece com o sinal após a gente concluir matematicamente o cálculo da variação de entropia correspondente ao processo. Agora, eu tenho uma variação de entropia que é positiva, o que remete
a uma condição em que existe um aumento no grau de desordem do sistema. Esse aumento no grau de desordem, para a equação química ali em cima colocada, está relacionada, ainda que eu tenha a mesma quantidade de espécies químicas, à transição de fase do estado líquido para o estado gasoso. E, portanto, a nossa avaliação química do processo, ela está plenamente de acordo com a nossa abordagem matemática. Meninos, a gente finaliza aqui esse vídeo. E depois, qualquer dúvida, vocês entrem em contato.